empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Por que a nutrição? Olha, essa é uma história longa, vou tentar ser breve, né? Não, pode ficar bem à vontade. Quando eu terminei a escola, não fazia a menor ideia do que eu queria fazer, porque eu sempre fiz teste vocacional e dava a mesma coisa. Comunicação, direito, jornalismo, eu tinha essa vontade de ir pro jornalismo, mas logo naquela época surgiu aquela nota de que jornalismo não precisava mais fazer faculdade e tudo mais. E aí aquela pressão em casa, né? Família de advogados, queriam muito que eu fizesse direito. Aí o que eu fiz? Eu fui viajar pra aprimorar o inglês e tudo mais, foi ótimo. Quando eu voltei, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero viajar. Ah, ótimo. E vou fazer, então, relações internacionais. Com aquela ilusão dos 18 anos, né? A gente literalmente não sabe nada de nada, né? E acha que sabe alguma coisa. E aí eu fui fazer relações internacionais. A minha ideia, sempre tive isso, né? Eu tenho um sonho de ter uma ONG. E eu tenho certeza que isso vai se concretizar no momento certo, na hora certa, no local certo, né? Porque eu ainda não sei se vai ser aqui ou em São Paulo. Eu tenho isso ainda, essa dúvida. Mas eu pensei, relações internacionais vai me levar para a ONU. E aí eu vou estar lá e as coisas vão acontecer e tudo mais. E aí, tava no segundo ano, a gente teve uma palestra com um cara da ONU, ele era de Portugal. E ele tinha passado 6 meses na África e tudo mais. E ele contou toda a verdade ali por trás da ONU pra gente, numa palestra para 4º semestre de Relações Internacionais. Então foi um balde de água fria, assim. O brilho no olho foi, é sério que é isso? Eu literalmente desisti ali. Assim, eu hoje em dia tenho uma outra mentalidade em relação a essas desistências. Eu sou muito grata aos meus pais, por mais que eles ficassem frustrados, eles me apoiavam, porque os dois sabiam como seria ruim se eu continuasse em algo que eu não gostava. A gente não rende, né? Sim. Você não acredita no que você tá fazendo. Exatamente. E até entra isso que você falou da questão da mentalidade, né? Eu acho que é até um princípio você fazer, ser para falar, né? Então eu vivo muito o que eu falo e é muito mais fácil de fazer isso. Então as pessoas sentem isso, né? E você transborda isso, né? Total, e a gente começa a impactar realmente quem tá perto. Os pacientes viram quase amigos, assim, exatamente porque eles sentem que eu tô ali fazendo, né? Mostrando que não, dá para fazer, né? E aí, de lá, eu falei, bom, não quero fazer isso mais. Frustrada, mas pensei, bom, se não vai dar pra ir pra ONU, se a ONU não é de verdade, né? Se o trabalho ali não realmente acontece, eu não quero mais fazer isso. E aí, eu fui fazer teatro. Teatro no Wolf Maia. Eu diria que, assim, completamente perdida. Você teve experiências. Total. Muito bom. Hoje eu sei que nada foi por acaso. Porque quando eu fui pra nutrição, eu logo de cara fui fazer estágio na prefeitura de São Paulo. Foram os 2 melhores anos, assim. Porque quando você entra mais velho na faculdade, já tem certeza do que você quer, você corre atrás, né? Sim. Você olha aquela pessoa de 17 anos, caderno colorido, aquela coisa linda, e você fala, não tenho mais tempo pra isso. Sim, não estou mais nessa fase. Não posso ir pro bar depois da aula. E aí eu fui correr atrás, e eu fiquei 2 anos trabalhando muito, assim, de cara, me jogava mesmo, adorava. E foi uma sensação de me encontrar, que eu não tive em nenhum outro local. Porém, nada é por acaso, né? O nosso caminho, às vezes, ele vai tomando curvas sinuosas, mas tudo serviu. As aulas de teatro, nossa, me ajudaram muito, porque na prefeitura o que a gente mais fazia era dar palestra. Então, eu sempre tomava frente, fazia, acontecia, e foram muitos aprendizados nesses 2 anos lá na prefeitura. Saí de lá, aí fiz alguns meses no consultório, e aí depois começam os estágios obrigatórios. Aí foi uma fase mais difícil, porque você tem que abrir mão de muita coisa, mas aí eu já tinha essa certeza, né, de que eu tava lá. Como eu literalmente fiz essa escolha? Depois do teatro, não foi do teatro pra nutrição, tá? Do teatro eu fui pra relações públicas. Bom. Pelo menos tem a ver o teatro com relações públicas um pouco, né? Total. Quando eu tava no segundo ano do teatro, e aí, de novo, né? Você começa a ver que não é bem assim, não basta só estudar, tá ali, né, e tudo mais.
mais um balde de água fria e tal. Mas ok, quando a gente não tem o entendimento, a gente fica triste e tudo mais. Mas né? é bom, depois que você se amadurece, eu não sei se você concorda, mas é bom você passar por essas coisas porque você tem certeza do que você quer e do que você não quer. Total, total. Hoje eu tenho essa maior concepção, né, de entendimento mesmo, de que tudo que não saiu do jeitinho que a gente esperava é um livramento que a gente não faz ideia. Sim, Né? sim. E te forjou a ficar mais experiente, a tomar uma decisão mais, eu costumo falar que é natural. Você falando disso... Não, mas aí, continua. Tá. Continua aqui. Do teatro, eu comecei a perceber que eu iria sair ali com uma carteira de atriz e que talvez não me servisse de nada. E que se eu fizesse relações públicas, eu ia ter... o RP, ele tá muito no backstage, né? Então, tinha a ver com comunicação, podia, né? Enfim, fui para relações públicas. Fiz mais 1 ano e meio. E lá... eu tinha uma colega que tinha bulimia na sala e ela tinha compulsão alimentar e ia depois ao banheiro se punir, né, pelo ato da compulsão alimentar. E eu a ajudava muito. Nessa época, eu já não comia carne há cerca de 1 ano. Foi uma escolha, no momento da escolha, baseada no sofrimento dos animais. Vegetariano, no caso. Na hora ali, quando eu vi alguns vídeos, que estão no YouTube, inclusive, mas, assim, eu não indico assistir se você não tem a pretensão de se tornar. Hoje, a gente vê um produto assim, a gente não vê o antes dele, né? A gente olha a caixa de leite no mercado, a gente não pensa na vaca, no leite que saiu. No processo, né? Vê o processo, pega a caixa, põe no carrinho, pega a caixa da carne, põe no carrinho. E tá tudo bem, a gente não foi ensinado, não é uma informação que tá aí, afinal ninguém quer que a gente saiba como é esse processo. E aí eu fui atrás disso, meio que sem querer, assim, acabei vendo. E comecei primeiro retirando a carne vermelha. Senti uma diferença, que a gente comia muito. Era assim, churrascaria toda semana, Sim. restaurante japonês toda semana, a gente gostava, era Sim. quase carnívoro lá em casa. Sim. E aí eu tirei a carne vermelha e já senti muita diferença na digestão e letargia. Eu era aquela pessoa que comia bem e ficava, né, meio depois do almoço, Sim, assim, sim. morrendo. Cansado, sim. E a carne tem muito isso, porque a digestibilidade da carne é muito mais lenta, principalmente a vermelha. E aí, durante as aulas de relações públicas, eu ficava lendo livros de nutrição e também ajudando essa minha colega que tinha esse distúrbio alimentar. Que fazia relações públicas também. Que fazia relações Era públicas. Sua amiga de sala. Exatamente. Que não fazia também. A gente ficava na sala ali, eu lendo e ela comendo. Era basicamente isso. Interessante. Um belo dia ela virou pra mim e falou: cara, por que você não faz nutrição? Foi a primeira vez que eu ouvi, assim, essa frase, dessa forma, tão direta. Eu olhei, assim, pra ela. Dá uma olhada na grade curricular pra mim. Aí ela abriu no celular. Isso no meio da aula, tá? Pra você ver, quando você não gosta de algo... Foco a Miura. Nossa Senhora. E aí ela abriu, primeiro semestre, anatomia. Aí eu olhei e ri e falei, não,